Atitudes de fé. Às vezes pensamos que a fé é algo subjetivo, que basta pensarmos positivamente que já estamos expressando a nossa fé, ou quem sabe, falar coisas boas e profetizar que tudo vai dar certo e pronto, temos fé. Quero te dizer que não é bem assim. Segundo o que aprendemos na Bíblia, a fé tem atitudes, ainda que seja a atitude de esperar. Por mais que essa atitude, a de esperar, pareça algo em ficar inerte, ela é uma atitude das mais difíceis. Esperar não é fácil. Mas existem outras atitudes que nos fazem demonstrar a nossa fé em Deus. Aliás, o apóstolo Tiago, em sua carta no Novo Testamento, nos diz que a fé sem obras é morta. E ele não quis dizer com relação à salvação, claro, mas com relação a atitudes. Pois muitos dizem ter fé e não fazem nada, ficam esperando as coisas caírem do céu. Muitas vezes as coisas podem sim caírem do céu, mas isso é por conta de Deus. O nosso papel é agir, agir com fé, esperar com fé, pedir com fé, falar com fé, ir adiante com fé. Em tudo precisamos acreditar, confiar no Senhor, e tudo que não procede da fé é pecado. Hoje, em nossa devocional, vamos ver a atitude de 4 homens que foram ajudar uma pessoa e Jesus viu a fé que eles tinham e os abençoou atendendo às suas atitudes. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui e vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: atitudes de fé. O texto bíblico está em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 a 5 e depois os versículos 10 a 11. Diz assim, olha: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 10 a 11 diz assim: Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Irmãos e irmãs, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, podemos ver essa cura milagrosa que Jesus fez a um paralítico. Podemos ver ainda o chamado de Jesus a Levi, que era um cobrador de impostos. E ainda no capítulo 2, vamos ver Jesus explicando aos fariseus sobre o jejum e sobre a questão de guardar o dia de sábado. Assuntos muito interessantes que devem ser lidos e refletidos com mais tempo e profundidade. Espero que você possa ler todo o capítulo e se deliciar com os ensinos de Jesus. Mas aqui nos versículos que lemos, no início do capítulo, acontece algo muito inusitado. Jesus estava em uma casa ensinando a palavra e juntou muitas pessoas, a ponto de ninguém mais conseguir entrar. Só que de fora estava um homem paralítico, deitado em uma maca. Alguns homens então pegaram essa maca, olha que atitude maravilhosa, né? E subiram com o homem paralítico pelo terraço da casa e desceram ele diante da presença de Jesus. Quando Jesus se deparou com essa situação, diz a palavra que Jesus viu a fé que eles tinham. Então disse ao homem no seu leito: Eu perdoo os seus pecados. Todos ficaram perplexos com essa afirmação, pois quem é que pode perdoar pecados senão o próprio Deus? Foi então que Jesus completou a obra e mandou que o paralítico levantasse do seu leito e fosse para sua casa. Isso para que todos soubessem que ele, como Filho de Deus e Filho do homem, tinha autoridade aqui na terra para perdoar pecados e curar todo tipo de enfermidade e fazer todo tipo de milagre. O que foi interessante aqui foi que Jesus viu a fé daqueles homens, tanto dos que desceram o homem pelo telhado, como do próprio homem, de se deixar descer por um telhado em uma maca sendo paralítico. Meu Deus,
Que atitude de fé aqueles homens tiveram? Correram o risco de o homem cair e piorar a situação dele. Correram o risco do dono da casa brigar com eles por destruírem seu telhado. Creio eu que eles até pagaram depois o telhado para o homem. A fé é isso, às vezes a fé nos custa alguma coisa. Eles fizeram então um esforço descomunal para descer um homem pelo telhado. Tudo isso foi a fé deles em ação. Jesus viu essa fé. Jesus, ele vê a nossa fé e é ele mesmo quem tem que ver. Para isso, precisamos então ter atitudes de fé. Eu não sei o que você está passando, mas pode ser que ainda esteja faltando uma atitude sua. Pode ser uma atitude de levantar-se, de buscar sua bênção, de orar, de jejuar, de clamar, de chorar aos pés do Senhor, de sair de onde você está, enfim, de fazer alguma coisa para que sua fé seja demonstrada ao Senhor Jesus. Ninguém tem fé parado, esperando as coisas acontecerem de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Quem tem fé tem atitude, nem que seja de falar, de profetizar, mas tem que agir de alguma forma. E uma coisa eu te garanto, quem é para ver a sua fé é Jesus. E ele vai enxergar seu esforço e suas atitudes e honrará tudo que você fizer em direção ao que você está pedindo. Muitas vezes estamos diante de situações que não sabemos o que fazer. Ok, nessa hora então precisamos pedir com fé a melhor direção ao Senhor. Pode até ser que ele nem nos responda ou nos mande esperar e confiarmos nele, mas tem que ser algo vindo de sua parte e não de nossa preguiça ou de nossa letargia. E mesmo esperando e confiando no Senhor, nós vamos agir. Como? Orando, jejuando e descansando nele e em sua palavra. Amém? Haja em direção à sua fé. A fé tem atitudes. Nós precisamos ter atitudes de fé em nome de Jesus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a termos atitudes de fé. Vamos orar e logo depois nós vamos colocar diante do Senhor as nossas petições. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, nos ensine essa palavra tão poderosa a termos atitudes de fé. Às vezes, Pai, diante dos problemas, lutas e dificuldades que passamos, a gente não sabe o que fazer. E aí começamos a chorar, a ficarmos preocupados, talvez até desesperados. Mas, Pai, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente agir e agir com fé, trabalhar, fazer a nossa parte, meu Pai, ir adiante, confiar no Senhor, confiar na sua palavra, meu Deus, e obedecer, Pai, obedecer aos seus mandamentos. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe inertes, vendo, olhando as coisas, Pai, cada vez piorando mais e a gente sem fazer nada. Nós precisamos ter atitudes e atitudes de fé no poder do nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero em teu nome orar, buscar a sua face, ouvir sua voz, meu Pai, e quero que o meu irmão e a minha irmã também façam isso, meu Deus. Nós precisamos de ti, assim como aqueles homens que viram uma pessoa, Pai, impossibilitada de chegar à presença do Senhor, e eles o levaram até a ti, meu Deus, por um telhado, descobriram a casa, desceram um homem ali e o Senhor viu a fé que eles tinham. Senhor, o Senhor está olhando para nós e vendo, Deus, o tamanho da nossa fé, as nossas atitudes com relação, Pai, ao que estamos crendo e pedindo ao Senhor. Nos ajude a termos atitudes de fé para a honra, glória e louvor do seu nome, nós oramos. Pai, agora, ainda numa atitude de fé, nós vamos orar uns pelos outros. Abençoado seja esse dia para todos os teus filhos e filhas, todos os seus servos sejam guardados e fortalecidos no Senhor. Paizinho querido, perdoa os nossos pecados, nós somos gratos a Ti por tudo que temos, que o Senhor tem nos dado, mas aqui estamos orando, entregando em Suas mãos todas as nossas causas. Abençoado seja esse dia para aqueles, Pai, que estão desesperados, atormentados, meu Pai. Por favor, muda essa história, ajuda aqueles que estão enfermos, ou Deus, em seus leitos de enfermidade. Quem sabe, Deus,
Para alguns já vão até morrer, mas o Senhor é Deus para reverter essa situação. Oro por aqueles que estão acamados, estão em dificuldades, meu Pai, ou Deus, no hospital, estão em dificuldades na sua casa, talvez até sem recurso para comprar um medicamento. Oro por aqueles que estão, Deus, precisando de um trabalho, de uma promoção no seu emprego, quem sabe querendo abrir sua própria empresa. Senhor, que Tu possas ajudar aqueles que trabalham como autônomos, como vendedores ambulantes, meu Pai, num comércio, que o Senhor esteja ajudando, abençoando cada filho do Senhor. Oro por aqueles, Pai, que são empresários, que estão em luta e em dificuldades para pagar suas contas. Em nome de Jesus, que eles possam crer e confiar no Senhor e não fechar a empresa, não deixar família sem o seu emprego. Oro por aqueles, meu Pai, que estão solitários, precisando de um bom relacionamento. Ajuda o teu filho e a tua filha, Pai, para a glória do seu nome, que eles sejam felizes e honrados por Ti. Oramos pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens, Pai, pelo marido, pela esposa. Oramos, ó Deus, pela igreja, pelos pastores, pelos missionários, pelas ovelhas do Senhor, por todos aqueles que são líderes, pelos pregadores da palavra, Senhor. Oramos por aqueles que são responsáveis, meu Deus, pela casa do Senhor, pela divulgação do Evangelho, aqueles que trabalham nos ministérios de oração, de cura, de libertação, de adoração, Pai, nos ministérios, Pai, tantos ministérios que tem, da pregação da palavra, no ministério de ação social, ajudando os mais pobres e necessitados, que todos os teus filhos sejam guardados, inspirados e fortalecidos no Senhor. E por último, quero orar, Pai, por aqueles que estão atormentados espiritualmente, debaixo, ó Deus, de feitiçaria, de trabalhos horríveis que fizeram para matar, para roubar, para destruir, Senhor, a vida do teu servo e da tua serva. Tudo isso de mal está repreendido na autoridade do nome de Jesus. O Senhor vai curar e libertar todos os teus servos que têm nos ouvido aqui, junto com seus familiares e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que esse dia seja um dia de muita alegria no coração de cada um dos teus servos, um dia de cura, de restauração e de milagres, um dia de fé. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, né? Palavra abençoada, atitudes de fé. Que você possa compartilhar essa palavra. Tá aparecendo no vídeo aí os nossos canais do YouTube, do Facebook. Então, por favor, se inscreva neles aí. Curta também e que você possa compartilhar essa palavra com seus amigos, irmãos e familiares, tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Tenham todos vocês um lindo e maravilhoso dia. Quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.